Fala galera, tudo bem? Meu nome é Lucas Eusébio, esse é o canal SL e está começando mais um Jurídico Quê? No episódio de hoje, pessoal, a gente vai falar de um contrato que transita muito no mercado de tecnologia e no meio das startups. Você já deve ter ouvido falar ou consumido algum serviço que veio dele, que é o contrato de White Label. Em tradução literal, pessoal, o contrato White Label ele significa etiqueta branca. E por que isso existe? O contrato White Label, normalmente, ele é ofertado por uma software house ou por uma empresa que já detém a tecnologia e ela licencia aquele serviço, quando a gente está falando de software, para o empreendedor ou para a empresa que quer iniciar a operação ou muitas vezes utilizar a sua marca, a interface sua, mas não tem ainda naquele momento a tecnologia própria. Exemplo, é muito comum esse tipo de contrato nas fintechs quando a gente fala de BaaS, que é o Bank as a Service. Então quando você consome algum produto, algum serviço, ou você tem uma fintech e quer iniciar a operação, mas ainda não tem como utilizar todos os recursos iniciais no desenvolvimento da tecnologia, existe esse gap do mercado e empresas que vão licenciar isso para você. Eles vão licenciar a plataforma ou, entre aspas, o seu banco digital já, entre aspas, montado, exatamente utilizando o formato White Label as a Service. Galera, e qual que é a natureza jurídica do contrato White Label? O contrato White Label nada mais é do que um contrato onde eu vou emprestar, eu vou licenciar em formato de comodato a tecnologia, a minha plataforma. Logo, galera, a natureza jurídica do contrato de White Label nada mais é do que um comodato do software. Então é um contrato de transferência de tecnologia onde eu não estou vendendo aquela tecnologia, eu estou licenciando, eu estou emprestando toda a minha tecnologia para um terceiro que vai utilizar a marca própria dele. Mas você pode estar se perguntando, Lucas, mas por que eu vou ter um contrato White Label? Por que eu não desenvolvo a minha própria tecnologia? Como eu falei para vocês, o desenvolvimento da tecnologia é algo caro. O pessoal às vezes acha que desenvolver o software, eu desenvolvo a primeira versão e ele está pronto. A gente sabe que tecnologia eu vou sempre estar investindo, eu sempre estou a primeira, segunda, terceira versão. Ainda mais quando a gente fala de data privacy, de proteção dos dados, quando você oferta isso para o mercado, você tem uma responsabilidade. Então o custo inicial é muito alto. Então é muito comum existir esse gap de mercado, onde eu licencio primeiro uma plataforma, um comodato daquele software com a minha marca, para que o meu go-to-market seja mais ágil, seja mais rápido e seja menos custoso. E com o decorrer do tempo, obviamente, quando a empresa começar a ter lucro, começar a rampar, aí sim desenvolver o software próprio. Porque a curto prazo o investimento é muito alto para ter uma tecnologia rodando 100% de forma perfeita, quando eu posso encontrar isso no mercado via White Label muito mais acessível. E galera, feita essa contextualização, vamos trazer alguns pontos que você deve se atentar no contrato White Label. Primeira dica, falando do objeto do contrato, é importante a gente entender, quando a gente for licenciar esse serviço, seja você quem está querendo licenciar o White Label, ou você que está querendo consumir esse produto ou serviço, seja via B2C ou B2B, entender se o desenvolvedor ele está ofertando algum tipo de personalização nesse software, ou se isso realmente é um software de prateleira, normalmente tem personalização, entender também se a hospedagem faz parte do serviço contratado ou não. Outro ponto importante também que a gente pode trazer é o preço. Quando a gente trata de preço dentro do contrato, principalmente o White Label, a gente precisa entender se vai ter uma entrada nesse valor, se esse valor vai ser parcelado, se eu vou ter algum acompanhamento mensal, se eu terei algum tipo de manutenção dentro da plataforma, ou se eu terei muitas vezes a questão do suporte disponível, se der algum problema na disponibilidade e na usabilidade do sistema. Quando a gente fala de suporte, muito importante entender os horários de disponibilização desse suporte, são dias úteis, horários comerciais, fim de semana, como que funciona a requisição do suporte e principalmente o tempo de resposta desse suporte e eventuais incentivos dentro do contrato de multas, muitas vezes, em caso de atraso ou demora no suporte. O suporte é um ponto muito importante, porque a gente sabe se o software ele dá algum problema enquanto ele está em operação, isso pode causar um dano não só na operação, mas para toda a marca, o dano visual para a empresa. Galera, ponto muito importante que
é extremamente relevante dentro do contrato White Label são as cláusulas de não concorrência, não aliciamento e confidencialidade. Por que você diz isso, Lucas? Quando você procura uma empresa para ofertar o serviço White Label, é muito comum que ela ainda não tenha atuado naquele mercado ou oferte aquele produto ou serviço que você está ofertando. Então tome cuidado para que, ao término do seu contrato, seja ele principalmente por prazo determinado, que você tenha essa proteção que a empresa que está ofertando o serviço não vá concorrer com você no mercado que ela já tem a tecnologia e apenas utilizou a sua marca. Então tome cuidado nas cláusulas contratuais quando a gente fala de não concorrência, não aliciamento. E qual que é a diferença, Lucas? A não concorrência é o direito basicamente que eu vou me resguardar por um período de tempo para que aquela empresa não faça o go-to-market, não concorra comigo no mesmo mercado, no mesmo segmento. Seja uma concorrência direta ou indireta. Então você também tem que tomar cuidado nessa classificação dentro do contrato. E o não aliciamento, bom, quando a gente fala de não aliciamento, a gente está falando do seu workforce, da sua força de trabalho. Então é muito comum que na relação de empresas de tecnologia uma com a outra, a gente sabe que no mercado de tecnologia existe bastante turnover, então tomar cuidado justamente para que quando você for encerrar a relação, que a outra empresa não possa assediar os seus colaboradores ou seus colaboradores não possam buscar dentro daquela empresa, forçar, né, um aliciamento dentro do contrato. Então você pode também organizar gatilhos muitas vezes de multa para que isso seja um incentivo negativo para esse tipo de atuação. E por fim, galera, eu vou trazer aqui mais duas dicas. Existem outras que a gente pode trazer de forma geral da parte contratual, mas eu vou focar no White Label, então tem mais duas dicas que são extremamente importantes, que é o termo de responsabilidade e a propriedade intelectual, principalmente quando a gente fala dos dados, então a parte de LGPD, a parte dos dados que vão circular, que você vai ter acesso dentro dessa plataforma. É muito comum que a empresa que está ofertando a tecnologia também queira ter acesso àqueles dados pessoais, ou aqueles dados sensíveis de identificação do seu usuário. Então, na hora que você for coletar esses dados, você precisa ter uma política muito bem organizada da proteção de dados do seu negócio. Então, principalmente o consentimento. Então, é direito do titular entender o que você vai fazer com aqueles dados, com quem você vai compartilhar, quanto tempo você vai armazenar isso, se ele vai ser armazenado no Brasil ou fora, ou seja, como que funciona o tratamento de dado pessoal do usuário. É muito importante você tomar cuidado para que dentro do contrato você não seja obrigado a passar para a empresa que está licenciando todos os dados do seu usuário. Ah, Lucas, isso é obrigado ou não? Isso é negocial. Eu sempre digo, se você tem o consentimento do usuário, e se foi avisado, você tem o log dele realizando o consentimento de forma inequívoca, de forma objetiva e expressa, não tem problema nenhum. Mas você precisa colher o consentimento do usuário, principalmente se ele for a pessoa física, né? Principalmente dados pessoais. Então é isso, galera. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativa o sininho para ficar aqui atento a novos conteúdos que a gente faz para vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!